Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, o podcast oficial do Chipo, agora também no YouTube. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui para falar de fofoca, de baderna, de traição, de coisa que sai na ego, né? Em Westeros, porque nós vamos falar dos últimos e mais recentes episódios de A Casa do Dragão, a série derivada de Game of Thrones sobre a família Targaryen, que tá aí chegando ao final, faltam 2 episódios. E a gente vai comentar mais aí os 2 últimos episódios mais recentes, episódios 7 e 8, que eu acho, pelo menos é a minha impressão, que foi quando a série se encontrou mesmo. E a gente vai falar mais disso aqui. Para fazer isso comigo, eu tenho Bruno Silva. Eu jamais pensei que eu ia dizer isso pra você, Jacobs, mas ao você pronunciar as palavras site ego, você acaba de denunciar a sua idade, porque esse site não existe tem, sei lá, uns 10 anos. É porque eu ainda associo com fofoca, o local das fofocas. Mas agora é choquei, Jacobs. Eu choquei então, no Instagram, no Twitter. Eu ia dizer que a outra pessoa que está aqui conosco, ela é muito capaz de nos dizer qual é hoje o local das fofocas. E tá aqui voltando a chipar depois de muito tempo. Camila, parte da equipe do Chipo, bem-vinda, Camila Ferreira. Camila, onde é que você vai pras fofocas hoje em dia? Oi, gente. Então, eu gosto muito desse site de fofoca do Instagram, sabe? Choquei, realmente. Tem o Garota do Blog também. E aí que você sabe as maiores informações e babado da vida de qualquer subcelebridade aí pelo mundo. Maravilha, então. É lá que você vai saber, então, que irmão tá casando com que irmã, que primo que tá casando com que prima, que tio que tá casando com que sobrinha, porque é assim que as coisas funcionam em A Casa do Dragão, que, como eu mencionei, a gente vai falar aqui bastante desses últimos 2 episódios, porque eu não sei vocês, mas a minha impressão realmente é que a série meio que se satisfez agora com o que ela é, que é uma versão, um pouco mais baderna, e realmente, assim, essa parada de fofoca, intriga familiar, do que Game of Thrones. Não que Game of Thrones não tivesse isso, mas que aconteceu, acho que num nível um pouquinho mais sofisticado, e eu não falo isso como uma crítica à Casa do Dragão, não, tá? Porque eu me divirto muito quando rolam os momentos de tensão de A Casa do Dragão, e eu acho que quanto mais a série se abraça nisso, se encontra nisso, mais divertido ela fica. Se essa é a proposta dos caras, maravilha, ter bons atores e personagens que a gente adora detestar é uma boa maneira de engajar a gente. Eu acho que tem bastante disso. Mas eu sei mais ou menos qual é a sua opinião, Bruno, porque você tem estado aqui conosco nas gravações semana após semana, mas, Camila, eu não sei tão bem o que é que você tá achando de A Casa do Dragão. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que você me diga o que é que você tava achando de A Casa do Dragão até os episódios mais recentes, e aí saber se esses últimos episódios mudaram a sua opinião pra melhor ou pra pior em relação à série. Então, eu acho que na hora que você começa a assistir A Casa do Dragão, você precisa colocar na sua cabeça que é a Avenida Brasil da HBO. É um novelão. Não, e é muito bom sendo um novelão, porque tem a parte de política, mas eu quero saber a fofoca da família. O que eu tava achando dos episódios anteriores, os primeiros, é que eu acho que a série começou muito bem, só que eu gostava muito das atrizes que fazia a Rhaenyra e a Alicent crianças, mas eu acho que a série deu, uma elevada, mudou 100% pra mim. Eu tô curtindo muito mais agora com as versões adultas dela, né? A Olivia Cooke e a Emma Darcy. Não tem nem comparação pra mim. Eu acho que as duas, sem dúvida alguma, são muito importantes. Meu cunhado tá um pouco atrasado, e aí ele tava vendo os episódios com as atrizes mais jovens, e aí quando eu fiquei assim, olhando a tela um pouquinho, eu tava na casa dele, faz diferença. Que eu até acho que a Emily Carey e a Millie Alcock, acho que esses eram os nomes, né? Das meninas que faziam mais novas, elas não são ruins nem nada, não. Mas definitivamente falta uma dimensão ali que tem nas atrizes adultas. Eu acho que elas convencem mais, eu acho, no ódio, sabe, no detestar uns aos outros e tudo mais. Mas eu acho que os 2 pontos, assim, que eu queria fazer sobre essa série em relação aos últimos episódios, ela tá virando uma série que funciona muito bem quando você pega um elenco de personagens que tem 35 mil histórias paralelas rolando ali, de fulano detesta fulano, fulano gosta de fulana, fulano traiu fulano, e assim vai. E você coloca eles na mesma sala. Pode ser lá quando eles vão pro castelo da família Valerian pra honrar a morte lá da Laena. E aí a gente tem os filhos deles brigando, né? Os filhos da Rhaenyra e os filhos da Alicent brigando, cortando o olho um do outro, roubando dragão. E pode ser também quando a gente tem esse banquete ali pra se despedir meio que do Viserys, do Paddy Considine, né? E todo mundo tá ali, soltando indiretas e tudo mais. Porque é como, assim, a gente tá brincando nessa ideia de ser novelão e tal, mas eu digo com honesta sinceridade, assim,
A série faz muito bem isso. Eu acho que essa série faz muito bem aquele momento que é realmente como se você estivesse num ambiente com aquelas pessoas e você sabe que tem uma treta entre aquelas pessoas e alguém finalmente joga isso pra fora e a gente gosta de ficar assim no cantinho observando e assistindo enquanto eles brigam, porque acho que um exemplo muito bom disso é o Aemon Targaryen, né, que é o que tem o tapa-olho lá, que inclusive o menino que faz ele mais velho tem uma cara que você dá vontade de dar um soco nele. Essa é a principal conquista dessa série pra mim. É você ter atores que dá vontade de você dar um soco na cara deles quando eles são idiotas. Especificamente os filhos da Alicent são muito isso. E aí quando você tem aquele momento que ele, né, joga a indireta lá, que em inglês funcionou melhor, né, que os primos deles são strong, né, são fortes, mas aí tem o subtexto de serem filhos da família Strong e bastardos, consequentemente, é aquele momento de, tipo, é divertido, sabe? É divertido de ver isso, a merda atingindo o ventilador, a casa caindo, e aí quando ele parte pra cima deles e o Daemon levanta e o Daemon tá ali sorrindo, se divertindo com isso tudo, sabe? Matt Smith continua, acho que fantástico. A cara dele de diversão em todos esses momentos é maravilhosa. Bruno, me diga então, pra você que também não tem sido a pessoa mais positiva com essa série até recentemente, o que é que esses episódios novos estão fazendo que a série até agora não tava fazendo pra chegar nesse nível de diversão e acerto? Bom, antes de eu responder, só fazer um pequeno parênteses, porque você falou do Aemon, né, o ator que faz o personagem agora nesse novo time skip, que é o Evan Mitchell, ele, antes de Casa do Dragão, ele tava em Last Kingdom e ele fazia um monge, tipo, era um personagem super bonzinho. Então a minha percepção dele é, tipo, exatamente o oposto, porque eu enxergo ele agora e falo, caramba, o cara é bom mesmo, velho. Mas respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que além da troca, né, das duas atrizes que fazem a Alicent e a Rhaenyra, que realmente chama Darcy e Olivia Cook, elas subiram o patamar, assim, da atuação, na minha opinião, eu concordo com vocês a respeito disso. Eu acho que, desde o primeiro episódio, a Casa do Dragão tem funcionado mais quando coisas acontecem, quando eles dependem mais de cenas de ação, de agência dos personagens pra levar a trama adiante do que os diálogos, né, o roteiro em si. Acho que desde do Matt Smith lá enfrentando o Engorda Caranguejo lá no começo, a série sempre foi muito boa quando precisou ter ação. Uma coisa que mudou muito nesse salto temporal, além da melhora nas atuações, que, né, consegue ajudar um pouco quando o roteiro dá aquela capengada, eu acho que tá acontecendo muito mais coisas. Se a gente para pra pensar, desde que teve a troca, nossa, olha a quantidade de coisa que aconteceu nos últimos 3 episódios. Rhaenyra teve filho, teve lá toda a questão sucessória lá em Driftmark, a morte da esposa do Daemon, agora toda essa coisa com a questão do rei. Então, assim, acho que isso tem ajudado também, né? Porque a série agora finalmente tá chegando no momento que eles querem adaptar pra valer, que é a Dança dos Dragões, né? Que é só um pedaço do livro original, e aqui a expectativa é que seja mesmo o grande conflito da série como um todo. Então, à medida que a gente tá se aproximando dessa Dança dos Dragões, eu acho que a série tem melhorado, porque eu acho que ela tá indo pra onde os showrunners queriam ir mesmo, mas não conseguiam, porque eles fizeram um planejamento de ter esse prólogo mais estendido na primeira temporada. Eu continuo achando que a série tem alguns problemas que não foram corrigidos, eu nem sei se terão. Se terão correção, né? O primeiro deles é que, ao contrário daquelas últimas temporadas de Game of Thrones, que eles diminuíram a quantidade de episódio, mesmo que tivesse episódio mais longo, eu acho que essa série não tem conteúdo pra 10 episódios. Se ali nos finais de Game of Thrones tinha conteúdo pra 10, eles tentaram enfiar em 6, 7... e aí acabava que algumas decisões de roteiro que poderiam ser justificadas não eram, e aí pareciam decisões ruins, sofriam. Aqui eu acho que eles não têm material pros 10 episódios, eles têm material pra, tipo, 6. E a gente acabou tendo 5, 6 episódios ali que são só preparo, e fica aquele clima de agora vai e nunca vai. Quantas vezes a gente não já passou pela mesma situação em diferentes ambientes, com personagens falando a mesma coisa um pro outro e continua igual. Por exemplo, eu vou falar disso mais já sobre o Viserys. Eu já cansei de ouvir o Viserys, assim, a gente não vai ouvir mais, né? Spoiler, mas eu cansei de ouvir o Viserys dizendo assim, nós somos uma família, vocês não podem simplesmente se dar bem. Eu não sei quantas vezes ele falou isso. E aliás, essa última ceia dele estava literalmente parecendo a última ceia do Natal, assim, que era o avô que tava brigando com a família inteira, que tava brigada. Achei muito caótico. E aí, assim, continuo achando que devia ter mais espaço pra
personagens fora das famílias reais, porque fica esse jogo político e pelo trono e pelo reino que a gente nem sabe direito o que o reino é nesse mundo aqui de Casa do Dragão. Diferente de Game of Thrones, a gente não viaja pelo continente pra entender como é que as pessoas estão sendo afetadas por esse jogo de poder. Todo mundo fala que o Viserys é um bom rei, mas a gente não tem provas muito tangentes disso. E eu acho também, todos os personagens são incapazes... Raras são as instâncias que os personagens conseguem pautar qualquer tipo de diálogo, ou ansiedade, ou medo, desejo, em algo que não é a história principal de A Casa do Dragão. Tipo, pega um exemplo de Endor, que tá passando agora de Star Wars, e você tem ali um personagem como a Mon Mothma lá, a senadora lá, que tem problemas e desejos que não tem nada a ver com a história principal da rebelião lutando contra o Império. É só coisa do casamento dela. E claro que a série traz maneiras de misturar isso tudo, mas isso é o que faz o personagem ser tridimensional, ele ter mais de uma coisa. E aqui todo mundo é meio que unidimensional, todo mundo fala só sobre o trono, e só sobre o reino, e só sobre quem vai suceder o Viserys. Mas, tendo dado todas essas coisas que eu acho que continuam sem funcionar, tendo especificado isso tudo, eu preciso dizer que quando a série faz o que é o interesse principal dela, que é intriga, francamente fofoca mesmo, como a gente tá tirando onda, é fulano descobrindo com quem fulano traiu, com quem é o pai das crianças, quem que tá pegando quem, tal, não sei o que mais. Brother, não dá pra negar que a série sabe fazer isso, não dá pra negar que é divertido. Eu acho que isso significa que ela tá almejando uma coisa muito menor do que Game of Thrones, mas também não tem problema necessariamente ser esse caso. Você pode ser uma coisa diferente e ainda ser bom, mesmo que não seja, tão ousada. Camila, como é que estavam as suas expectativas quando o Casa do Dragão tava começando? E hoje, você olhando pro que essa série é, você diria que suas expectativas foram alcançadas, decepcionadas, ou que você só mudou, assim, as expectativas e tá se divertindo do mesmo jeito? Então, começando que eu não tinha nenhuma expectativa, porque acho que as 2 últimas temporadas de Game of Thrones já me decepcionaram demais, e eu só fui assistir por assistir, sabe? Tipo, independente do que ela falaria, eu ia assistir porque, mesmo que Game of Thrones me decepcionou por muita coisa, eu gosto muito do universo. Eu me apeguei pelo universo e queria saber mais, mas o primeiro episódio, como eu tinha falado, eu tinha gostado, mas não tinha sido perfeito, e eu só queria saber como que ia ser o enrolar da história, porque a gente já sabia, né, que ia rolar um negócio entre a Rhaenyra e o tio dela, né, eu falei, gente, que coisa bizarra, né, mas Game of Thrones, a gente já sabe que tem vários desses tipos de relacionamento, eu falei, vamos estar aqui pela fofoca, literalmente isso, eu não tinha muita expectativa. Vai ser interessante até ver como a série vira quando começa a mesma Dança dos Dragões, porque em teoria a gente vai ter 3 séries, então a gente vai ter a série ali das meninas, as mais novas, que é realmente muita preparação, e a gente vai ter esse momento do meio, onde os personagens ganham uma voz mais intensa, e essa preparação começa a dar fruto, e a gente vai ter um momento onde a série vira algo mais parecido com as últimas temporadas ali de Game of Thrones, onde tem combates maiores e guerras maiores e tudo mais. Então, eu tenho até curiosidade de ver o quanto vai ser o sucesso deles neste momento. Porque eu acho que essa parte que a gente tá agora, esse meio termo, tá um bom meio termo. Bom, vamos ver como é que vai ser depois. Mas a gente precisa parar um pouco também e falar um pouquinho do Paddy Considine, que teve esse último episódio como o Viserys. O Viserys morreu no final desse 7º episódio. Depois de algumas cenas bem intensas dele, né, com ele entrando ali no Trono de Ferro, quase capengando mesmo, e claro, o discurso final na mesa, e o Viserys que ali... Bom, depois a gente fala sobre o diálogo final dele com a Alicent ali logo antes dele morrer, mas Bruno, como é que você avalia todo o trabalho do Paddy Considine nessa série, particularmente este momento do Viserys mais velho que a gente viu nos últimos capítulos também? Eu acho que se pagou, assim. No começo tava um negócio meio caricato mesmo, que eu acho que dependia muito dessa coisa dos diálogos dele com a Rhaenyra, dele transmitir a vontade dele. Eu acho que ele era o que a gente tava falando muito, que a série ficava insistindo em alguns conflitos e sem trazer resolução. Eu acho que o Viserys, ele representava muito isso. A figura do Viserys representava muito esse impasse que todo mundo sabia que ia acontecer. Desde o primeiro episódio tá dado esse impasse e meio que tá todo mundo esperando o cara ir embora, né? E pelo visto não vou esperar nem o defunto esfriar, porque na janta lá teve até briga entre os netos. Mas eu acho que, não só, assim, obviamente, especialmente por conta dele, mas eu acho que tudo que envolve o Viserys nesse episódio, eu acho que foi o primeiro momento em que todo
esse cuidado que a série teve com o prólogo pra mostrar todo mundo mais novo, pra cultivar essas relações, eu acho que foi o primeiro momento em que isso se pagou. Em vários momentos que o Viserys, né, e especialmente o Perry Considine fazendo muito bem, eu acho que a atuação pra ele ser indicado pra Emmy, eu consigo ver ele aparecendo numa lista de indicados pra melhor ator de série dramática do que vem, por conta desse episódio especificamente, mas me chamou muito a atenção as nuances ali, umas coisinhas que foram acontecendo ao longo dos episódios, por exemplo, aquela hora que ele tá tentando ir pro trono, capengando, aí ele cai uma vez, vê um cavaleiro, ele manda o cara embora, aí ele cai de novo, e aí ele já vai mandar o cara embora de novo, e quando ele vê é o irmão dele, é o Daemon que tá carregando ele, né? Sendo que a rixa entre os dois é notória desde o primeiro episódio. Então, assim, eu achei interessante como que essa pena do restante do elenco em relação à condição do Viserys abriu espaço pra esses momentos que a gente não... Eu sinceramente não esperava que fosse acontecer. E eu acho que tudo isso se torna muito crível graças à atuação do Perry Considine, que realmente foi muito boa. O cara fez um velho doente muito convincente. E eu vou dizer uma coisa, viu? Essa relação dele com o Daemon, eu acho que é uma das melhores da série. Muito porque os dois atores são excelentes. Eu acho que são talvez os dois melhores de todo o elenco. Porque assim, eu acho que tem certos pontos ali da relação deles que estão meio que subdesenvolvidos no roteiro, mas os atores preenchem esse espaço. Você consegue ali encontrar nos atores a credibilidade pra crer que, apesar deles se odiarem por tanto tempo, no fundo eles ainda se amam. Eu acho que os atores sempre seguraram isso muito bem. Camila, você concorda que o Perry merece um Emmy? E se sim, me diz aí o que você acha que foi a grande coisa que ele atribuiu e adicionou para o personagem e pra série como um todo. Eu acho que sim, principalmente por causa desse último episódio, a gente viu ele principalmente na cama, daquele jeito tão diferente, e eu gosto muito da relação dele com a Rhaenyra, porque ele passa o maior pano pra ela, ele fala que não, os filhos dela são legítimos, não sei o quê, e é bem divertido ver essa dinâmica entre os dois. Mas eu concordo com tudo que o Bruno falou. O ator é excelente, ele realmente ele e o Matt Smith são os melhores ali da série. Vai que ano que vem ele ganha um Emmy, mas aí ele seria, tipo, indicado por ator coadjuvante ou ator... Boa pergunta. Ele é o primeiro nome especial. Não, participação especial não seria, mas ele é o primeiro nome creditado na série. Então eu não sei se seria coadjuvante ou eles iam dizer que todo mundo aliás, se ia ser ator principal, ou se iam dizer que todo mundo na série é coadjuvante e colocar todo mundo na mesma categoria. Eu acho que é uma estratégia melhor, tá? Porque se for botar ele em principal, a competição é mais forte. E assim, não que ele não mereça prêmios e tal, mas me parece que ano que vem vai ser inevitável que finalmente vão dar lá pro Bob Odenkirk do Better Call Saul, que não aconteceu ainda esse negócio, mas se o Emmy se recusar a dar um Emmy pra esse cara depois do final de Better Call Saul, vai ser complicado, né? Mas enfim, premiações, a gente sabe, são sempre complicadas. Bom, vamos encerrar debatendo aqui a interpretação da cena final entre o Viserys e a Alicent, quando o Viserys reconta a profecia, né, da canção do Gelo e Fogo, que vai ser do príncipe barra princesa prometida, que a gente imagina, eu acho que é a interpretação mais comum, que foi concluída ali no Jon Snow e na Daenerys Targaryen juntos. Mas ele fala, eu vou falar o que eu acho que aconteceu. Eu acho que ele tá falando ali, achando que tá falando pra Rhaenyra, né, mas tá, pela idade e pela doença, confuso. Eu acho que a Alicent sabe que não foi pra ela, e a gente, não sei se vocês viram o trailer do próximo episódio, mas ela diz ali pra galera que nos últimos momentos o Viserys falou que queria que o Aegon, filho dela, fosse o rei. Eu acho que ela tá fazendo isso cinicamente mesmo, que eu acho que ela sabe que ele não tava se referindo ao Aegon dela, sim ao Aegon que fez a profecia, o Aegon Conquistador. Vocês acham que o Viserys falou realmente achando que era o Aegon dela, ou pelo menos que ele falou realmente achando que era a Rhaenyra, mas a Alicent genuinamente achou que tava falando pra ela? Ou vocês têm a mesma visão que eu, que ele se confundiu, que ela sabe que ele se confundiu, mas que ela quer usar isso a favor dela? Eu acho que é isso. A Alicent é a pior pessoa dessa série. Ela é cínica, ela é a própria anticristo, e ela vai usar essa informação a favor dela, mas eu acho que desde o começo é bem claro que o Viserys queria que a Rhaenyra que fosse a rainha depois dele. Pra mim também a Alicent tá agindo de má fé. E eu acho que é até um contraponto interessante, assim, porque no último banquete, com todo mundo junto, é justamente a Rhaenyra que faz um gesto ali de demonstração de respeito pra Alicent, né, do papel que ela desempenhou como rainha, e lembrando um pouco da amizade das duas quando elas eram mais jovens, e a Alicent vai lá e retribui esse gesto de respeito. Pra mim, soou muito como uma coisa do tipo, olha, a gente sabe que a gente vai brigar,
a gente sabe que muito provavelmente vai rolar uma guerra. Então aqui, ó, antes que isso aconteça e a gente não possa mais demonstrar isso uma pra outra, tá aqui, tá? Mas é a última vez e agora o bicho vai pegar. E a Alicent, sabendo que o bicho vai pegar, meu amigo, vai atrás do que vai lhe dar mais vantagem, né? Mesmo que seja agente de má fé, com as últimas palavras de um cara que não vai ter como se retificar depois, né? Pois é. Então... E que não tem outra testemunha lá pra provar que a Alicent tá mentindo. Eu acho que nós todos estamos de acordo e acredito que realmente foi essa a intenção daquela cena ali, porque pelo menos a interpretação da Olivia Cook é de que ela sabe que ele não tá falando, que ele tá confuso e eu acho que ela vai se aproveitar disso. E é isso, vamos ver como é que vai ser quando tiver dragão pra todo lado. A gente sabe que os efeitos especiais dessa série têm tido altos e baixos, algumas cenas aí escuras demais pra esconder isso, né? Semana passada especialmente. Deve ter bastante dragão nesses últimos 2 episódios aí, a gente vai voltar certamente pra falar sobre isso muito em breve. Então tá certo, pessoal, vamos encerrar o Chipado de hoje por aqui. O Chipado deve voltar ainda essa semana, se tudo der certo, pra falar do final de Mulher Hulk e do final de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. E, claro, semana que vem voltamos pra mais Casa do Dragão, então se inscreva no canal, assine o feed de podcast e siga @chipo_oficial nas redes. Valeu, Bruno, valeu, Camila, vocês veem mais da gente no chipo.com.br. Até a próxima.